Olá, meu nome é Luciana Matsumori, sou ex-aluna da Escola Monsenhor Nora, né? Fiz da minha primeira série à quarta série no grupo escolar anexo, tendo como minhas professoras, professora Marta Vômero, da primeira série, da segunda, professora Abigail Malvese, na terceira, a professora Conceição Pereira Lima. Na quarta série, foram minhas professoras, Dona Vera Brunialti e a Dona Cida Brito. Terminando, já viemos para o prédio principal da escola Monsenhor Nora, onde eu comecei da minha quinta série à oitava. Nesse período, eu tive a boa sorte de ter como meus professores pessoas maravilhosas. Professor Mário Trezan, que foi uma pessoa assim, que sempre me incentivou muito. Ele queria que eu seguisse a minha área de exatas. E foram meus professores também, professor Flávio, professor maravilhoso, professor Antônio Cavenaghi, que tive a oportunidade, né, de, quando retornei para a Escola Monsenhor Nora, já como diretora, tive a oportunidade de aposentá-lo. Essa foi um momento mágico, tanto para mim quanto para ele, né? Ter como sua diretora uma ex-aluna de Monsenhor Nora. Olha, quando eu vim para cá, fazer a minha primeira série, fatos que me marcaram. Todas as minhas professoras foram maravilhosas. A minha diretora, Dona Lourdes Brandão, também foi uma pessoa que me marcou muito. Mas, assim, elas eram muito carinhosas, mas uma segunda mãe, né? E a nossa convivência, o incentivo das minhas professoras, e isso despertou em mim uma paixão lá na frente, que era me tornar uma professora como elas. Eu me lembro, assim, daquela lousa linda, aquela letra maravilhosa da Dona Marta. São lembranças que eu carrego para a vida. Eu gostava de todas as disciplinas, mas a que eu mais gostei, acho que por influência do meu professor, foi biologia, né? Também tive, assim, gostava de história. As minhas professoras foram a professora Eva Giuliani, já falecida, e a professora Regina Marques, com quem eu tenho amizade até hoje, né? Então foram pessoas assim que assim me proporcionou o quê? A conhecer o mundo através das aulas que eram dadas na época. Sem sair da própria escola, né? Tive a chance de conhecer vários países nas aulas do meu professor Cavenaghi, que era muito interessante. Então, são exemplos, né, que eu, assim, carrego até hoje, né? Tenho lembranças maravilhosas, né, dessa escola. Eu não cursei nem História nem Biologia na época. Eu me tornei pedagoga, né? Porque logo em seguida já me tornei diretora, né? Da escola Cleusa. Do Cleusa vim para cá, para a escola Monsenhor Nora, que para mim foi um fato de muita honra, né? De poder reencontrar os meus professores, né? Que deram uma aula para mim, que me tornaram a pessoa que sou. E assim, nas minhas memórias, as aulas, tudo que eu aprendi, tudo que caiu em vestibular, eu ouvia os meus professores explicando aquelas matérias. E na época, não havia necessidade de fazer um cursinho. Nós saímos da escola Monsenhor Nora preparados para encarar um vestibular, né? Para você ter, assim, essa noção de como tudo aquilo que aprendíamos aqui era muito rico, que fazia com que todos nós, né, o pessoal da minha época, da minha geração,
todos eles se formaram, né? Então, assim, tenho certeza que tudo isso foi graças a tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos professores dessa Escola Monsenhor Nora. O que eu gostava de fazer aqui na Escola Monsenhor Nora porque o nosso acesso à escola era pelo portão lateral, que nós tínhamos acesso ao anexo. Essa parte do ginásio, ele era restrito para as crianças, né? Que tinham aqui já alunos do ginásio e colegial. Então, o nosso sonho enquanto criança era participar das atividades do nosso anfiteatro, que era maravilhoso, e assim, é uma coisa que pode parecer pequeno, mas para nós era importante. Era virmos todas as quintas-feiras hastear a bandeira aqui na frente da escola. Isso era uma coisa assim, muito gostoso, né? Deixa eu ver o que mais. As nossas festas que organizei também, as apresentações da grande fanfarra que tínhamos aqui na Escola Monsenhor Nora. Tudo isso. Eu tive também a oportunidade de, estando como diretora, de acompanhar, né, os desfiles da nossa fanfarra, que isso era um motivo de grande orgulho para mim. As saudades que tenho hoje, né, voltando aqui hoje para prestar esse depoimento, ele é muito pequeno pela gratidão que tenho, né, pela escola, por tudo aquilo que aprendi, pelas pessoas que passaram pela minha vida, onde eu realmente aprendi muito, né, com os meus professores. As saudades que tenho, realmente era assim, aquela convivência, aquele carinho com os meus professores. Porque todos os professores naquela época, eles sabiam os nossos nomes, não chamavam assim, por números, número 1, número 2, todos eles nos conheciam pelos nossos nomes, conheciam os nossos pais, porque naquela época, os nossos pais eram presentes na escola. É isso que eu percebo que hoje não existe, né? Não sei se por motivos de trabalho, mas os nossos pais, religiosamente, seja qualquer evento da escola, reunião de pais, sempre estavam presentes, né? E a saudade que eu tenho é assim de rever esses professores que eu amo tanto, mesmo estando aqui ou não, mas eu rezo por eles todos os dias, agradecendo por tudo que aprendi. E hoje, assim, nesse depoimento, dizer que já faz 5 anos que eu já estou aposentada, me aposentei como diretor na escola Luiz Martini, em Mogi Guaçu, né? E continuo estudando, porque eu acho que um professor, ele nunca para de estudar, né? E é essa minha saudade, aquele cheirinho da merenda. Eu ainda me lembro do cheirinho da merenda da dona Josefa, que era a nossa merendeira. Eram pratos, merendas simples, mas muito saborosos, porque tudo aquilo era feito com muito amor e carinho. São essas minhas lembranças e saudades que tenho dessa escola. Sim, tenho amizade, mantenho contato com a maioria dos meus colegas. Todos estão assim em São Paulo, Campinas, um seguiu para medicina, advogados, professores, e assim, nos encontramos eventualmente assim, em algumas datas, né? E mantenho também contato com os meus ex-professores, que é muito gostoso, muito gratificante fazer parte, né, dessa escola, dessa história com a Escola Monsenhor Nora. Se não me engano, foi na época de 2001 a 2004 que vim como diretora. Naquela época, nós tínhamos uma grande demanda do ensino de quinta a oitava série, o ensino médio, e tínhamos o centro de línguas.
naquela época nós tínhamos em média 3.500 alunos, né? Que realmente essa escola ela funcionava 24 horas por dia. E foram momentos assim de muito desafio para uma escola tão grande, e mais de 100 professores, funcionários. Sim, tanto é que eu gabaritei em biologia. A primeira questão de biologia era uma lâmina da cebola que a gente tinha de escrever. Fechei o olho assim, já imaginei o professor Mário me dando essa aula. Eu fui preparada da 5ª, 8ª série para um vestibular. E ele era um professor, assim, temido, ele era muito rigoroso, um professor que conhecia, ele tinha aquele domínio, né, da matéria. E nós tínhamos medo, né, sair do anexo, vir para cá no ginásio. Temos aula com o professor Mário na sala do laboratório, uma sala assim escura. Eu tinha medo, né, porque tinha partes humanas, tinha todo tipo de animal, tinha lá um coração, tinha afeto, tudo aquilo para que tivéssemos assim esse conhecimento. E o professor Mário, ele nos fazia com que a gente fizesse mesmo os experimentos. Ele tinha toda a parte de vidraria completa naquele laboratório. E aquilo era um xodó, né? E quando vim aqui como diretora, esse laboratório ele já não mais existia. Me deixou triste? Sim, né? Porque era muito interessante. Nós tínhamos o laboratório de física, que eu me lembro que quem doou aquela pia de mármore ou granito foi meu pai. Deu para o meu professor Bresca, isso eu me recordo. Depois a sala do professor Mário, né, o laboratório, e o outro era da dona Maria Helena, né, se não me engano, de química, que era da sala do professor Quintino com a dona Maria Helena Torezan. Então, assim, eram locais sagrados. E nós tínhamos que sair da nossa sala de aula e nos dirigir até o laboratório. Tudo muito, assim... Naquela época, fazíamos bagunça? Sim, mas nós aprendemos a nos comportar em sala de aula, a como... fazer as anotações, fomos treinados para isso. Então, toda essa riqueza de informação, ela foi muito importante na minha formação acadêmica. Que quando fui para a faculdade, para mim já não era muita novidade, né? Porque eu me lembrei de daquele período de 5ª, 8ª série. Então, isso é muito interessante, muito rico, né? Como nós, na época, os professores que nós tínhamos, professores que realmente nos preparou para a vida. Seja como professora, como médico, como advogado. Todos nós, né, da minha turma, daquele ano, todos nós seguimos em frente. Ninguém ficou para trás. E mesmo assim, depois de formados, a gente mantinha contato, né, com os nossos professores. Isso é muito interessante, relembrar fatos da época. Na minha época de estudante, nós tínhamos como referência, né, as nossas salas de química, de biologia e de física. E já quando eu retornei como diretora, as coisas já haviam mudado. A matriz curricular mudou, já começou aquele momento da introdução da informática, né?
Aí passamos a ter a nossa sala de informática. A sala de informática da Escola Monsenhor Nora, ela era completa, né? Maravilhosa, que proporcionou, assim, aos alunos um novo conhecimento. Aprenderam a usar, não redes sociais, mas assim, a fazer pesquisas, a fazer as atividades. Então, acho que esse foi um outro momento. Nós tivemos, assim, essa sala, né, a biblioteca, ela sempre foi muito frequentada, ela sempre foi muito bem cuidada, desde a minha época de criança, né, dos meus 7 anos de idade. O que eu me lembro bem, nós tínhamos um vizinho aqui ao lado da escola, da família Taliba. E tinha a Patrícia e o Júnior, não sei se você se recorda. Os pais eram donos do Jangada. E eles estudavam aqui com a gente, aqui na escola Monsenhor Nora. E no final de semana, muito triste, eles sofreram um acidente. Foi um acidente com um ônibus, envolvendo o ônibus Cometa. E perdemos o Júnior e a Patrícia. Então, todos os dias, ao subir aqui a rua ao lado, para entrar aqui na escola, isso marcava a gente. Porque os pais, eles ficaram na frente da escola, sabe? Então, isso foi durante anos, até terminar o meu período de primário aqui na escola Monsenhor Nora. E no Dia das Crianças, a família Taliba reuniu todas as crianças, todos os alunos da primeira à quarta série. Eles fizeram uma festa tão linda. Então, esse é um momento que foi um momento muito mágico, sabe? Assim, que marcou mesmo a nossa vida, de todos da época. Então, na minha época de ensino médio, tive aula com o professor Bresca, professor de física, e ele era muito rigoroso, sabe? Muito. E, assim, física não era muito a minha área. Eu gostava mesmo da minha aula de geografia, né, com o professor Kavanagh. E quando eu retornei, né, como diretora aqui da Escola Monsenhor Nora, eles estavam aqui ainda. E foi muito gratificante reencontrar o Bresca, o Kavanagh, a professora Conceição, deixa eu ver quem mais. O professor Leandro, o professor Manuel, né, que depois se aposentou como professor, e fomos ser diretores juntos. Mas, assim, um fato que me marcou foi o ato da aposentadoria do professor Kavanagh, né, meu professor, estando lá para assinar a aposentadoria dele. Esse foi um dia muito especial, com certeza. Ser diretor de uma escola com 3.500 alunos, mais de 100 professores, uns 20 funcionários, naquele momento, tudo funcionou redondinho. Por quê? Porque eu tinha pessoas como os meus vice-diretores, que eram pessoas que também, né, nós trabalhávamos em conjunto. Nunca só eu, Luciana, era a minha equipe de trabalho, os meus professores, os meus funcionários. Então, tivemos grandes desafios nessa escola Monsenhor Nora, com certeza. Foi um momento, assim, de mudança de governo. Passamos meses sem recursos. Nós tivemos que inventar muitas coisas. Fazer rifas, fazer festas de pastel, festas de sorvete, muitas coisas, né? Para proporcionar o quê? Recursos para os próprios alunos, né? Melhorar a qualidade. O que nós colocamos em dia, que
resgatamos, junto com o Toninho, foi a questão da fanfarra da escola Monsenhor Nóra, que quando retornei como diretora, ela estava esquecida. Então, coletar todos os instrumentos, troca, né, de pele, procurar uniforme para a turma da fanfarra, isso foi um grande desafio, porque realmente fica muito caro, né, manter, assim, deixar os instrumentos afinados, mas o Toninho aqui, ele sempre lutou muito, né, pela escola, pela fanfarra da escola Monsenhor Nóra. E um momento que foi marcante na nossa vida foi sediar o primeiro encontro de bandas e fanfarras do estado de São Paulo. E todos vieram e ficaram hospedados aqui na escola. Garantimos hospedagem, alimento, tudo. E foi um dia muito lindo. Até temos um troféu, né, que ganhamos. E na época, esse concurso de bandas e fanfarras, ela era promovida pela Secretaria da Juventude, se não me engano. Não, eu acho que ficou perfeito, Danilo. Eu acho assim que qual é o meu objetivo de hoje? Em falar qual é a minha história com a escola Monsenhor Nóra. A pessoa que me tornei, né, a profissional, tudo foi em função de tudo aquilo que recebi dos meus professores dessa escola Monsenhor Nóra. É isso que eu quero deixar claro, né? Que foi muito importante para a minha formação. Embora eu tivesse o apoio dos meus pais, mas eu tinha por trás os meus professores. Digo meus porque são meus. Isso ninguém tira, né? Então, todo esse meu amor, gratidão a todos eles que passaram pela minha vida, me tornaram uma pessoa melhor, né? E eu espero ter podido contribuir com um pouquinho com a escola, com a história, né, da escola Monsenhor Nóra. O que eu posso dizer, né? Que o que eu percebo hoje Luciana aluna, Luciana diretora e hoje uma diretora aposentada, o que eu percebo? Percebo que o que falta para que a escola volte a ser o que ela era? A presença da família. A família, ela é essencial. A família apoiando o professor, a gestão da escola, tudo caminha. Tenho certeza disso, né? A comunidade escolar precisa valorizar os nossos professores, que tanto se dedicam, se esforçam, fazem de tudo, né? Para que o aluno aprenda. Mas o aluno, ele precisa vir de casa o quê? Estimulado pelos pais, né? Pela família. Então eu peço encarecidamente que todos, né, não deixem somente para a escola a responsabilidade de ensinar. Isso faz parte da família. A família, ela é essencial, né, na escola.